Olá pessoal, meu nome é Vicente, eu sou engenheiro civil, sou professor de matemática há mais de 20 anos e eu vim contar um pouquinho da minha história aqui para vocês e apresentar um pouquinho sobre matemática. Bom, eu no final do ensino médio eu entrei na faculdade fazendo um curso bem diferente. Comecei fazendo engenharia mecânica, o que eu não imaginava exatamente o que era, entrei meio por acaso. Logo depois eu mudei de curso, comecei a fazer engenharia civil, que aí sim eu comecei a gostar. E bem jovem ainda, com 18 anos, isso mais ou menos em 1992, faz bastante tempo já, um colega me convidou para dar aula numa escola. Era uma escola de estado na época, aqui no estado de São Paulo, e eu achei meio estranho aquela atitude, porque eu falei, poxa, mas eu dar aula? Eu nunca dei aula, eu não sou professor, né? Comecei agora a faculdade. Aí ele falou, não, mas é para substituir um outro professor e tal, você gosta muito de ajudar os seus colegas aqui na faculdade, você é bom de cálculo, e eu acho que você vai se dar bem. E aí eu estava precisando trabalhar, resolvi encarar, fui até lá e comecei a dar aula. E de repente comecei a gostar, vi que eu estava levando jeito, falei, poxa, não é que é legal mesmo ensinar matemática? E eu sempre amei matemática, né? Sempre gostei demais disso. E continuei dando aula durante muitos anos. Me formei como engenheiro civil e aí eu fui trabalhar como engenheiro. Trabalhei com perícias técnicas, trabalhei em várias áreas dentro da engenharia civil, mas senti a vontade de voltar a dar aula. E até que um dia me chamaram novamente para dar aula e eu resolvi voltar. Gostava muito de lecionar, fui tentando fazer as duas coisas paralelamente. Ensinava matemática nas escolas e trabalhava como engenheiro civil autônomo. Até que um dia eu falei, não, eu vou querer investir um pouquinho mais nessa área de educação, né? É tão gostoso ensinar matemática, então eu vou fazer o curso de licenciatura plena em matemática. Fiz o curso, me formei, comecei a dar aula em colégios melhores, maiores, né? Alguns colégios grandes aqui de São Paulo, colégios particulares bem renomados, e fui levando as duas profissões, aulas nas escolas e trabalhando como engenheiro. E ainda assim arrumava alguns tempinhos para dar aula particular, que é outra coisa que eu também sempre gostei de fazer. Bom, fiz alguns cursos de pós-graduação na área de engenharia, né, a área de perícias, fiz um curso de perícias técnicas em engenharia e fiz também uma pós-graduação em educação matemática e fui me especializando cada vez mais. Chegou uma época em que eu parei de dar aula em algumas escolas e comecei a investir mais em aulas particulares. E ainda assim trabalhando também com a minha área de engenharia civil. A procura por aulas particulares começou a ser tão grande, mas tão grande, que eu resolvi investir num novo projeto. Alguns alunos me procuravam, aliás muitos alunos me procuravam para aulas particulares, inclusive de outras cidades, de outros estados. Aí eu pensei, por que não então montar alguns cursos de alguns assuntos em matemática? E aí esses cursos a gente pode ter acesso ou pode passar para alunos de todos os lugares do Brasil, ou até mesmo fora, né, quem sabe. Então, visando suprir um pouco a necessidade desse pessoal, pessoas que querem prestar fortes vestibulares, né, para entrar em boas faculdades, muita gente que me procura para prestar Enem, muita gente que vai prestar concurso público, né. Hoje em dia tem vários concursos muito bons, e que exigem matemática, praticamente todos exigem matemática. Algumas pessoas que já estão sem estudar há algum tempo e tal, e querem reforçar um pouco mais o estudo da matemática, eles me procuram e às vezes eu não consigo atingir todos esses locais. Então nós resolvemos agora investir em cursos dos principais assuntos de matemática. Bom, já falei um pouquinho de mim, vamos aproveitar então e já entrar no assunto da matemática, que para muita gente parece um bicho de 7 cabeças, parece uma coisa de outro mundo, muito difícil, mas a partir do momento que a gente começa a aprender de uma forma um pouquinho mais legal, uma forma um pouquinho mais divertida, mais interessante, ela não fica tão difícil assim. Eu vou tentar ajudar vocês nisso. Vamos começar dando um exemplo sobre um assunto bem interessante que cai bastante em vestibular, em concursos, cai bastante em Enem, que são as equações, e um caso específico delas, as equações exponenciais. Vamos ver alguns exemplos? O que seria uma equação? A palavra equação vem de igualdade, né? Então a gente tem uma igualdade, e nessa igualdade eu tenho que descobrir o valor de alguma incógnita, né? Uma letra que eu ainda não sei qual é o valor dela. Então vamos pegar um exemplozinho bem simples aqui de uma equação exponencial. 2 elevado a x igual a 2 ao cubo, 2 à terceira. O que significa isso? Eu tenho uma potência igual a outra. Aqui, para que essas duas
para que esses dois membros sejam iguais, esses dois valores sejam iguais, esse x, que é o expoente do primeiro membro, precisa ser igual ao 3, que é o expoente dessa segunda potência. Portanto, nesse caso, fica fácil deduzir que o x é igual a 3. É o único caso em que essa igualdade se torna verdadeira. Se eu colocar o número 3 no lugar desse x, vai ficar 2 ao cubo igual a 2 ao cubo. Para qualquer outro número, essa igualdade não seria mais verdadeira. Mas até aí está muito fácil, né? Vamos tentar pegar um exemplo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais incrementado. Então, vou fazer um exemplo bem prático. Vamos supor que a gente tem uma folha de papel com espessura de 1 milímetro. Mas imagina que essa folha tivesse dimensões enormes, gigantescas, infinitas. E eu conseguisse dobrar essa folha quantas vezes eu quisesse. Olha, se ela tem uma espessura de 1 milímetro e eu dobro uma vez, qual a nova espessura disso? Eu vou ficar com 2 milímetros, um de cada camada. Se eu dobrar novamente, eu passo a ter 4 milímetros, são 4 camadas. E assim sucessivamente, se eu dobrar uma terceira vez, eu vou ter 8 camadas, portanto 8 milímetros. E a cada vez que eu dobro o valor da espessura. A minha pergunta é, quantas vezes eu teria que dobrar esta folha para que esta espessura, que está aumentando cada vez mais, atingisse a altura aproximada de um prédio de 20 andares? Imaginou? Se eu dobrasse essa folha até atingir a espessura de um prédio de 20 andares, quantas vezes eu teria que dobrar? Vou dar algumas alternativas aqui para vocês. Vamos lá. Alternativa A. Será que eu teria que dobrar 8 vezes? Muito pouco, né? Alternativa B. 16 vezes? Alternativa C. Eu acho que 32 vezes. Não, ainda é muito pouco. Então vamos para a alternativa D. 1000 vezes. Pouco ainda? Que tal então 10.000 vezes? E aí, gente, quantas vezes eu teria que dobrar essa folha? Qual a alternativa? Será que a resolução é muito complicada? Eu acho que é mais simples do que vocês imaginam. Mas eu não vou dar a solução agora não. Essa solução a gente vai ver no próximo vídeo. Um outro exemplo bem simples e bem legal. Olha lá, se eu tivesse aqui uma letra Y como base de uma potência que tivesse um expoente também Y, e aqui um outro expoente Y, e que por sua vez também possui outro expoente Y, e assim sucessivamente até o infinito. Ou seja, Y elevado a Y, elevado a Y, elevado a Y até o infinito. Tudo isso igual a 3. Qual o valor dessa letra Y? Um número que elevado a ele mesmo, elevado a ele mesmo, elevado a ele mesmo, até o infinito, vai resultar o número 3. A resolução, no próximo vídeo, se vocês estiverem curiosos para assistir, é só clicar aqui embaixo nesse link que aparece aí no seu vídeo. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, galera. Então, é isso. A matemática ao seu alcance. Easy Math.